Olá, como vai você? Bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Eu espero que você já tenha se inscrito no canal, eu espero que você esteja dando o seu joinha aí também no canal e eu espero que você esteja divulgando esses vídeos para outras pessoas. Estamos numa série sobre o Espírito Santo, já estudamos sobre o Espírito Santo como pessoa, já estudamos o Espírito Santo como uma pessoa divina, já vimos o Espírito Santo e a sua atuação em Jesus Cristo e agora estamos analisando o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a atuação do Espírito Santo nos seres humanos. No estudo passado, nós vimos que precisamos do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para enxergarmos que somos pecadores, enxergarmos que precisamos da salvação e ele então nos encaminha para Jesus Cristo. Vimos que o Espírito Santo é nos dado de graça para obedecermos. É preciso termos o Espírito Santo conosco para que possamos colocar em prática a vontade de Deus. Mas também nós vimos que é preciso nós desempenharmos a nossa parte, ou seja, nós fazermos a vontade de Deus expressa na palavra para que recebamos cada vez mais do Espírito Santo. Se você perdeu o vídeo anterior, por favor, volte lá. É um vídeo de 18 minutos e você com certeza será muito enriquecido espiritualmente e obterá um conhecimento mais amplo das Escrituras. A busca começa neste instante. Muito bem, nesse vídeo nós vamos tratar ou começar a tratar sobre a diferença dos dons do Espírito e os frutos do Espírito. Vamos nesse vídeo falar sobre frutos e dons e a partir do estudo que vem nós vamos focar nos dons especificamente e aí nós vamos estudar para terminar essa série o dom de línguas especificamente. Já se perguntou o que é o dom de língua? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o dom de língua? Então você não pode perder os próximos estudos que vamos fazer aqui no canal A Busca, ok? Vamos começar com Gálatas capítulo 5. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Os textos também aparecerão na tela. Nós vamos primeiro ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os frutos do Espírito. É claro, de maneira bem reduzida, bem objetiva, apenas focando em Gálatas capítulo 5, porque nós temos obviamente outros textos que falam sobre isso, mas para analisarmos e compararmos os frutos do Espírito com os dons do Espírito, utilizo apenas Gálatas capítulo 5. Me acompanhe, Gálatas 5, eu vou ler a partir do verso 22, repito, vai aparecer na tela. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja que a Bíblia menciona, especifica frutos do Espírito. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia aqui menciona vários frutos do Espírito. Mas quando ela vai caracterizar esses frutos, ela caracteriza como se fosse um só. O verso 22 não diz o fruto do Espírito são essas coisas. Está no plural. O texto está no singular. O fruto do Espírito é, como se fosse uma coisa só. Por quê? Porque entendemos que os frutos são dados por Deus, mediante o Espírito, como um pacote. Quem recebe um, recebe outro. Nunca ninguém pode dizer, eu recebi o amor, mas não recebi a alegria. Ou eu recebi o domínio próprio e não recebi o amor. Não. Os frutos do Espírito são caracterizados por Paulo como singular, como uma coisa só, embora sejam vários. Por quê? Repito, porque quando você recebe um, você recebe todos. E o texto então diz, o primeiro fruto, amor. Depois, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Pesquisando um autor, eu achei bastante interessante uma colocação que ele fez e fiz até uma colinha aqui na minha Bíblia. Vai aparecer aí na tela essa caracterização que esse autor fez. Para ele, o fruto do Espírito só é amor. Os outros são aspectos da qualidade divina, da qualidade do amor divino. Então ele diz: alegria é amor exultante, paz é amor em repouso, longanimidade é amor incansável, benignidade, amor paciente, bondade, amor em ação, fidelidade, amor em forma de confiança, mansidão, amor sob disciplina e domínio próprio, amor no autocontrole. Interessante. Então,
isso estando certo ou não, embora faça sentido, o fato é que para Deus o fruto ou os frutos são como um pacote, são como uma coisa só, ok? Agora detalhe, nós entendemos que é a vontade de Deus que essas características sejam vistas e encontradas em todos os filhos de Deus. Todas essas características precisam ser vistas em todos os filhos de Deus. Todos aqueles que afirmam seguir a Jesus precisam desenvolver essas características. É óbvio que nós estamos num processo de santificação, é óbvio que nós não poderemos aqui nesta terra vivenciar todos esses aspectos perfeitamente. De quando em quando nos encontraremos em falta em um ou outro desses aspectos, mas o mais importante, como diz Paulo em outro texto, nós precisamos avançar nesse processo de santificação. Muito bem, você com certeza concorda comigo quando Paulo, ao escrever esses frutos do Espírito, deixa claro que esses frutos precisam ser vistos na vida de todos os crentes. Todos os frutos, repito, são dados como um pacote. Eu e você precisamos ter o amor, eu e você precisamos ter paz, eu e você precisamos ter alegria, eu e você precisamos ter todos os frutos, ok? Porque eles são dados como um pacote. Muito bem, de maneira bem simples, então pontuei o que é fruto no Espírito. Quando o Espírito Santo está habitando em mim, quando o Espírito Santo está habitando em você, esses frutos serão vistos na minha e na sua vida. Lembre-se, nos vídeos anteriores eu mencionei que Jesus disse em Mateus 7 que nós reconheceremos uma pessoa cheia do Espírito não pelos dons, mas sim pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Repito, se você não assistiu os vídeos anteriores, dê uma voltada lá nesse canal e aí você vai poder, assistindo os vídeos anteriores, compreender melhor este, ok? Então, repito, pontuei os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Agora vamos analisar os dons do Espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 vai aparecer na tela alguns versos que vamos ler aqui. Vamos começar com o verso 1. 1 Coríntios 12, verso 1, Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está dizendo, ele está mencionando ignorância a respeito, no que se refere à falta de conhecimento. Então ele diz, olha, eu não quero que a respeito dos dons espirituais, a igreja de Corinto, Paulo está escrevendo, que vocês sejam ignorantes. E aí no verso 4 ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No caso aqui, o Espírito Santo. Verso 5 ele diz, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Caracterizando o Senhor aqui como Jesus Cristo, nos escritos de Paulo, isso é uma constância. E aí no verso 6 ele diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É óbvio que Paulo aqui não está falando abertamente, claramente a Trindade divina, mas Paulo está dando um grande indício de como ele crê nesse Deus Todo-Poderoso. Ele menciona o Espírito, ele menciona Jesus Cristo como Senhor e depois ele menciona o próprio Deus. E em outro texto, que não vamos analisar agora, Paulo também deixa claro que num dado momento esses frutos vêm através de Jesus Cristo, depois vêm através do Espírito Santo. Ou seja, eu estou aqui salientando algo que eu já mencionei num desses vídeos. A ação divina é sempre trinitariana. Seja na criação, seja na morte de Jesus, seja no seu batismo e na manifestação ou na concessão dos dons aos seres humanos, estamos entendendo que é sempre assim que Deus trabalha. As ações de Deus sempre são trinitarianas, ok? Então, vamos aqui analisar agora os frutos a partir do verso 7. Paulo diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada dois... Não. O texto não diz isso. Chama a sua atenção aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Veja, então Paulo está especificando que os dons é dado a cada um, não a cada dois, não a cada três, não a cada quatro. É individualmente que Deus dá os dons, ok?
Outro detalhe, nesse verso ele diz que tem um fim proveitoso, tem um objetivo específico, e vamos analisar isso daqui a pouco. Então no verso 7 ele está mencionando a cada um. Agora olha o que diz no verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E o verso continua, já a outro, não ao mesmo, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então eu não vou me deter aqui nos dons especificamente, eu estou chamando a sua atenção apenas na concessão desses dons. Quando o Espírito Santo, quando a Trindade concede esses dons são concedidos de maneira individualizada. O texto diz, a um é dada. Depois diz, a outro, outro Espírito. E agora, a partir do verso 9, eu vou ler até o verso 11, e aí você vai compreender a repetição desses termos. Verso 9, então, a outro no mesmo Espírito a fé, já a outro no mesmo Espírito dons de curar. Verso 10, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, já para o outro capacidade para interpretá-las. E o texto termina, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. Perceba? Então a repetição das palavras. A um é dado um dom, a outro, outro dom. Não é dado o mesmo dom para as mesmas pessoas. É óbvio que nesse planeta com tantas pessoas, muitas pessoas têm os mesmos dons. Mas Deus distribui individualmente. Repito a ênfase das palavras aqui. A um, a outro. A um, a outro. E o verso 11 ele diz, o Espírito distribui como lhe apraz. Não é o pastor que determina. Não é o líder que determina. Não são os líderes religiosos quem determinam qual dom você tem que receber. Então, já cai por terra uma falácia que se encontra em muitas denominações cristãs hoje. O que se diz? Se você não possui o dom de línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Isso é uma falácia. Isso não é bíblico, absolutamente. O texto bíblico está dizendo que é o Espírito Santo quem determina, ele distribui como lhe apraz. Ninguém manda no Espírito Santo. Ninguém determina quem vai aceitar qual dom, absolutamente. É o Espírito quem determina. E o texto, verso 11, termina dizendo que o Espírito distribui individualmente. Então analise qual dom você recebeu do Espírito. Não queira receber um dom imposto pelo seu líder religioso. Você tem que, alguns dizem, você tem que receber esse dom. Você precisa falar em língua para você então ser caracterizado como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Absolutamente. Nós inclusive vamos já no próximo estudo analisar que Paulo afirmou que todos nós fomos batizados com o Espírito. Sabia disso? Você está me assistindo e eu pergunto, você fala em línguas? Não? Mesmo não falando em línguas, você foi batizado com o Espírito. Eu vou provar para você no próximo estudo. Então, que Deus abençoe você, que você medite nisso que acabamos de estudar e esteja preparado para o que nós vamos estudar nos próximos vídeos. A busca. Deus abençoe você, divulgue esses vídeos.